Shalom, shalom, amados e amadas, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e Yeshua HaMashiach sobre cada um de nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo a respeito dos tempos e das estações do nosso Pai sobre o povo dele. E falaremos hoje a respeito da mudança de estação. O nosso relógio espiritual está em Israel e o mês de Tisirei nos traz uma nova estação, a estação de outono. Por melhor que cada uma das estações nos traga, é importante rompermos os períodos de mudança, pois afinal o relógio não espera e precisamos estar alinhados ao tempo de Deus. O que vamos plantar, o que vamos colher, o que vamos frutificar, abundar e até mesmo o que vamos enfrentar está relacionado ao tempo. Por isso, a importância de saber andar e prosperar no tempo certo. Estamos em uma mudança de ciclo, saindo da estação de verão e indo para a estação de outono. Mudar de estação pode não ser muito fácil para a maioria, pois já estamos acostumados com o ritmo e mudanças podem não ser muito confortáveis. Isso acontece quando não entendemos a mudança dos tempos e estações. E acabamos insistindo em fazer como antes, ou como já estávamos acostumados a fazer, e queremos continuar nos alimentando de frutos que já passaram, sendo que nós precisamos colher novos frutos. Os frutos devem ser contínuos e constantes. Até mesmo na nossa morte nós devemos dar frutos, ou seja, deixando um legado para as próximas gerações. A estação de outono nos remete a 3 tribos que estão a oeste do tabernáculo: Efraim, Manassés e Benjamim. Lembrando que para as tribos que estão acampadas em torno da arca, existe um decreto de bênção sobrenatural, a quebra do governo de Cronos, a quebra do poder do tempo natural. Reparem que as vestes, as sandálias daquele povo durante 40 anos não se desgastavam. Caleb, com 85 anos, declara perante Josué que a sua força é a mesma de quando tinha 45 anos. Observe que para aquele povo era como se caminhassem em uma outra dimensão, fora do tempo natural. Eles estavam caminhando no tempo sobrenatural do Senhor. Então, qual é o segredo de estarmos fora do tempo de Cronos e entrando no tempo perfeito do nosso Senhor? Acampar em volta do tabernáculo. Nós vamos aos poucos entender melhor sobre isso. O Aion de Deus é o tempo eterno cíclico, onde andamos em níveis de glória, onde até mesmo a nossa saúde é preservada, o nosso vigor. Nos fala da cobertura do Pai, pois as vestes daquele povo estarem preservadas nos falam da cobertura dele. Mas para isso era necessário a ordem de acampamento. Vivenciar as 4 estações, a começar pelo leste, oeste, norte e sul, todos dentro da ordem de Deus e o que ele quer estabelecer como ordem de seu reino e também da sua misericórdia, pois debaixo do tempo de Deus somos guardados, preservados e andamos em seus níveis de glória. A estação de outono nos fala de uma nova caminhada, um tempo sob luz indireta, diferente das estações anteriores, primavera e verão, onde o sol incide diretamente. Agora, com a incidência da luz do sol indireta, temos que aprender que neste tempo, para a luz se manifestar, é necessário que se manifeste em algo, ou seja, para que a graça, a misericórdia, o amor, os milagres se manifestem, é necessário que se reflitam primeiro na igreja, em nós. Assim, neste tempo, nas próximas 2 estações, outono e inverno, é necessário que a luz de Deus se manifeste primeiro em nós, para que possamos refletir a luz do Senhor. É tempo da glória do Senhor se manifestar através da igreja, através de nós.
Também é um tempo de descanso. Quando olhamos para os 4 seres viventes, outono está para a face do homem. Assim, é o tempo da nossa humanidade em Deus aflorar. Este é um tempo de acumular forças, de guardar seiva para o sustento da árvore que ainda vai passar pelo inverno. Chega a ser um tempo sabático, onde vamos diminuir o nosso ritmo e nos alimentar do Pai. Observe que o descanso neste tempo não é o que vamos ver no mundo, onde as pessoas olham para o ano e percebem que já está chegando ao fim e não colheram os frutos que esperavam. Assim, vão querer correr atrás do tempo perdido, fazendo mais e mais, semeando no tempo errado, querendo colher frutos quando a ordem é descansar. Outono é tempo específico para descanso, de acumular forças, acumular seiva para o inverno, tempo de preparar para as próximas estações. Quando falamos em descansar em Deus, precisamos reconhecer no Pai todo o suprimento. Falamos de aprender a descansar nele e crer que tudo vai ser suprido. Há uma característica ímpar nas 3 tribos da estação de outono. As 2 primeiras são filhos de José, filhos amados, filhos que foram decretos de bênção para José, que aos olhos naturais já estava em posição de esquecimento e até de furto. E Benjamim, que foi o filho da destra de Jacó, o filho querido, assim como José o foi. Estes filhos, estas tribos, sabiam que seu pai iria suprir tudo o que necessitassem, pois sabiam que eram filhos muito amados. Eles descansavam na provisão do pai. É tempo onde a nossa filiação é testada, onde aprendemos a ser filhos, nos livrando da orfandade e aprendemos a confiar no Pai. A estação de outono nos fala de 3 meses onde devemos entender que os frutos que colhemos na primavera e as sementes que lançamos no verão são suficientes para o tempo de descanso. Andar na estação certa é ter confiança de que o sustento vem de Deus. Nos fala de total dependência nele, de desprendimento, de entrega, de reconhecer que não é pela força do nosso braço, mas tudo vem do Senhor. Nosso tempo será remido nele. O desafio dessa estação é a rebelião, pois por andar nas estações de forma errada, nós acabamos esperando frutos quando não há. Queremos resultados do que ainda não é tempo. E assim, devido à nossa natureza humana, queremos culpar alguém e acabamos apontando o dedo para a figura de liderança. Pai, mãe, líderes, pastores, etc. Por fim, contra o nosso Pai. Neste contexto, é tempo de aprendermos a ser filhos, de honrar nossos pais, nossos líderes, ministérios e especialmente nosso Deus e Pai. Temos que fugir de rebeliões, divisões, de quebrar alianças. É necessário entender o tempo de Deus, lembrando que toda rebelião nos leva a um tempo de deserto. Portanto, devemos fugir disso e buscar a bênção do Pai em tudo o que formos fazer. Lembre-se, você é filho amado e toda provisão virá dele. Nessa estação de outono, se alimente em abundância da palavra. Busque mais no Pai, em intimidade e crescimento nele, e não pelas suas próprias forças, sendo fortalecido no Senhor para as próximas estações, especialmente o inverno. Shalom!